Glória a Deus. Nos hospitais, em outros lugares, quando a gente dentro lá, ela tem uma câmara. Aí esse lá tem um papelzinho dizendo: sorria, está sendo filmado. Hoje eu também falo do mesmo jeito: sorria, você que está na frente, você está sendo filmado. E você vai ser conhecido, não só no Brasil, mas em todos os outros países. Você vai estar sendo conhecido. Aleluia. Aqui no livro de Lucas, o médico amado, que escreveu esta carta, não era discípulo de Jesus, mas ele passou a ser, conheceu quem era realmente Jesus, e ele colocou disposição para escrever esta carta. E hoje estaremos trazendo uma palavra ao seu coração, que você venha entender o valor que você tem. Lucas capítulo 19, versículo 1, alguns versículos. Versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois é de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicomoro, traduzindo, figueira brava, para ver, porque ali havia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E passando e apresentando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela dessa maneira: Zaqueu era um publicano, e ele cobrador de impostos, e ele cobrava um imposto muito caro, altíssimo, e ninguém gostava dele, odiava a sua pessoa. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele queria saber quem era Jesus, quem era realmente Jesus Cristo. A pessoa que aprender também a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz dessa maneira: aonde que Jesus passava, uma grande multidão seguia a sua pessoa, uns para receber cura, milagre, outros seguia ele para alcançar a sua salvação, e outros para criticar. Assim como quando Jesus chegou a passar debaixo daquela árvore e olhou para cima,
viu Zaqueu em cima, porque Zaqueu queria conhecer Jesus e saber quem era realmente Jesus. Você não tem o desejo de conhecer Jesus, não? Eu faço apelo com a sua vida. Se você realmente quer conhecer quem é Jesus na tua vida, talvez você saiba quem é Jesus, Ele é bom, Ele morreu por mim, por você, mas não sabe o propósito que tem fazido para a humanidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus tem o segundo propósito para a raça humana, a criatura de Deus, a alma vivente, a imagem, a semelhança de Deus. A palavra de Deus nos diz que Zaqueu desejava conhecer Jesus, quem era realmente Jesus Cristo. Como ele era um homem, odiava, as pessoas odiavam ele, as pessoas não gostavam dele. Era um homem que cobrava um imposto altíssimo. A palavra de Deus nos diz, além de ele ser odiado pelas pessoas, e ele também era pequena estatura, para chegar em Jesus, porque uma grande multidão seguia ele. Quando fala em multidão, já fala problema, luta, dificuldade. Para chegar em Jesus, tinha que enfrentar aquela grande multidão. E eram muitas pessoas, eram mil pessoas que andavam ao lado de Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que ele subiu, Zaqueu subiu nessa árvore. Quando Jesus passasse naquela localidade, e ele ia conhecer Jesus Cristo. Aí quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: mas Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Jesus Cristo, já conhecia Zaqueu, e realmente já sabia que ele estaria em cima daquela árvore. Como as pessoas odiavam ele, também é pequena de estatura, pequena, baixo, mas não tinha jeito de chegar em Jesus. Mas ele teve essa ideia de subir na árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar naquela localidade, ia passar naquele caminho. Mas a palavra de Deus nos diz, quando Jesus falou: hoje pousarei na tua casa, e a palavra de Deus nos diz, quando ele falou essas palavras, as pessoas dizem: ele entra na casa dos pecadores, sabendo que todos aqueles que andavam junto com ele, todo ele pecador, todas as pessoas tinham pecado, e as pessoas murmuravam dizendo: ele entra na casa dos pecadores. Quer aprender a palavra de Deus também? A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz, quando o homem tem o desejo de conhecer Jesus, quando a pessoa se aproxima de Jesus Cristo, a mudança radical naquela pessoa. Mas a palavra de Deus nos diz, quando ele falou, se ele tivesse fraudado as pessoas, ele tinha o prazer de saber quem era Jesus,
e ele ia mudar a sua vida. E a palavra de Deus nos fala que ele fez tudo para conhecer Jesus. Jesus quer te conhecer. Jesus tem o prazer de te conhecer. Você, às vezes você fala, para que eu posso conhecer Jesus? Ele tem onde que eu estiver, ele está me contemplando. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Vem fazer como Zaqueu fez. Zaqueu tinha o prazer de conhecer Jesus, e Jesus quer te conhecer mais ainda e fazer algo na tua vida, assim como Jesus falou que ele ia pousar na sua casa, e a palavra de Deus nos diz, ele falou, aqui entrou a salvação, porque esse que também é filho de Abraão. Aquele homem se expressou o seu sentimento, dizendo para a humanidade, hoje entrou salvação nessa casa, porque eles também são filhos de Deus, são filhos de Abraão. E aquele homem reconheceu o seu erro, Zaqueu, e a Bíblia nos fala que Zaqueu disse dessa maneira: se eu tenho fraudado as pessoas, eu multiplicarei 4 vezes mais para ele. Quando o ser humano reconhece o seu erro, reconhece que ele é pecador e confessa para Jesus Cristo, ele alcança as bênçãos de Deus, ele alcança a graça não merecível, aonde que o homem não é digno da graça de Deus, mas Deus fez que nós podemos alcançar a sua graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que aquele homem teve o prazer de ter o conhecimento da graça de Deus em vossas vidas. É só você aceitar Jesus Cristo. É um prazer lhe ver. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o prazer de conhecer realmente quem é Jesus em nossas vidas. Eu conheço. Eu tenho mais prazer de conhecer mais ainda Jesus na minha vida, porque eu conheço quem é realmente Jesus Cristo. E é por essa razão eu estou aqui trazendo esta palavra, trazendo a genuína palavra de Deus ao seu coração, para você realmente saber quem é Jesus na tua vida. Faça assim como Zaqueu. Zaqueu teve o prazer de conhecer Jesus, e ele foi mudado a sua vida por melhor. Jesus fez você reconhecer realmente Jesus em vossas vidas. Joizão, prazer em rever. A palavra de Deus nos diz: quando o homem entrega sua vida a Jesus Cristo, e desde que ele vem reinar, vem pelejar por você, você vê o cumprimento da palavra de Deus, o agir de Deus em vossas vidas, porque o único que pode agir na tua vida se chama Jesus Cristo. Faça uma boa viagem, motorista, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: quando nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós vemos o propósito de Jesus Cristo se realizando em nossas vidas, e nós vemos os cumprimentos de Deus em nossas vidas, nós vemos as promessas de Deus se realizando em nossas vidas, porque nós confiamos, entregamos
entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, e Ele faz de tudo para que venha se cumprir o seu propósito, a sua promessa. Quando fala em promessa, quando você entrega sua vida a Jesus Cristo, a promessa já vem se cumprir na sua vida. A promessa diz assim, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, que diz: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus te chama para essa grande promessa em vossas vidas. Ele quer se realizar as promessas em sua vida. É só você entregar sua vida a Jesus Cristo. Hoje em dia dá uma escassez de salvação de alma. As pessoas não acreditam mais no Evangelho da salvação. A palavra de Deus diz que a palavra da salvação, ou evangelização, ou Evangelho da salvação, é o que nos faz nos se aproximar de Jesus Cristo. Assim como Zaqueu aceitou o Evangelho da salvação em vossas vidas. E quando nós acreditamos no Evangelho da salvação, nós vemos Deus se cumprindo o seu propósito, a sua promessa, o seu agir em nossas vidas. Aceita Jesus Cristo, faz um compromisso com Ele, faz uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, e Ele vai fazer se realizar a sua promessa em vossas vidas. O único que pode se realizar a promessa em nossas vidas se chama Jesus Cristo. Assim como que Ele agiu na vida de Zaqueu, um homem que era odiado para a sociedade, um homem que não era digno das bênçãos de Deus, mas ele teve a chance de aceitar e fazer um compromisso com o seu Jesus, e Jesus se realizou a sua promessa. Jesus se realizou a sua bênção em vossas vidas, e Ele quer fazer isso na tua vida também, para que você possa alcançar as bênçãos de Deus em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por um mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu coloco as pessoas ao teu cuidado, eu coloco as pessoas nas tuas mãos, que só vem pelejar por eles. Ó meu Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus,